Graças a Deus por esse tempo especial de culto, de adoração ao nosso Deus. E é nesse espírito de adoração, desse Deus que é a nossa força, desse Deus que é o nosso sustento, que nós queremos nos achegar também nesse tempo de meditação na palavra dEle, encorajamento que vem do Senhor para a sua vida. E algo que Deus tem colocado fortemente no meu coração é que existe um risco para a nossa comunhão como igreja, o que essa pandemia tem gerado em nós. Quem sabe a pandemia ela tem gerado várias situações difíceis, mas uma delas que eu quero citar hoje é que ela tem gradativamente gerado no nosso coração uma indiferença ao outro, gradativamente nos afastado da comunhão, e algumas pessoas já não encontram mais sentido na comunhão, de estar como igreja, estar como corpo, reunidos no Senhor. Por isso eu dei um nome a esse título dessa mensagem, um tanto quanto forte, a morte da coletividade, para chamar a sua atenção para esse assunto tão importante que está diante de nós. Eu acredito que a pandemia acelerou algo no nosso interior, na nossa autossuficiência, na nossa autogestão, na nossa interiorização da nossa vida, e de tal forma que a gente tem aumentado a nossa incapacidade de compartilhar das nossas fraquezas, das nossas dores, das nossas emoções com as pessoas que estão à nossa volta. Se nós já tínhamos uma dificuldade de falar das coisas do coração, quando nós caminhávamos muito próximos das pessoas, tanto mais agora, a gente corre o risco de se afastar das pessoas e, portanto, ficando numa redoma em volta de nós mesmos e tendo cada vez menos a necessidade de compartilhar as coisas do coração, de sermos encorajados e consolados pelos irmãos. Portanto, a gente corre o risco de perder o senso de coletividade, caindo num mar profundo de ansiedade. Porque se uma vez nós temos preocupações ao nosso redor e nós compartilhamos dessas preocupações com outras pessoas, é uma coisa. Mas quando nós temos uma multiplicação de preocupações na nossa vida, e nós não temos com quem compartilhar, nós não temos com quem caminhar, então a ansiedade ela se aprofunda nos nossos dias. Essa é a pauta da nossa reflexão. O que a coletividade, a partir da igreja, a partir do relacionamento com os irmãos, pode nos ajudar, tanto a ajudar a ter senso de coletividade, de empatia com o outro, como diminuir a nossa ansiedade, dissipar as nossas preocupações, nos confortando na relação com o outro. Eu tenho me preocupado com esse tema, porque um dos livros que eu li essa semana, um livro da Jean Twenge, ela é uma escritora e alguém pesquisadora na área geracional, das gerações, e ela fala sobre essa geração que são as gerações das nossas crianças, geração iGen, a geração conectada. E o que ela fala para essa geração, obviamente que ela escreveu antes da pandemia, o que ela fala dessa geração, para mim ela é muito forte, ampliado para várias gerações, sobretudo, quem sabe, para a geração jovem, para a geração de adolescente, jovem, quem sabe ainda alguns adultos também, que é o seguinte: ela diz que essa geração das nossas crianças é uma geração que tende a ser mais infeliz, menos realizada, mais insegura, é o que ela fala sobre essa geração. É uma geração mais tolerante, mas é uma geração mais insegura, que demora mais tempo para amadurecer. E olha só um diagnóstico que ela traz sobre essa geração: uma geração com mais tempo de tela, menos interação social, igual a solidão. Mais tempo de tela, menos interação social, igual a solidão, infelicidade, falta de sentido e significado na vida. Me parece que muitos de nós têm vivido o que é essa descrição dessa geração.
Mais tela, ou seja, mais conectividade, mais tempo no celular, mais tempo na televisão, mais tempo no computador, menos interação social, menos olho no olho, menos contato com as pessoas, e certamente mais solidão, mais ansiedade, mais perda desse sentido maior de vida. E eu quero destacar para os irmãos nessa noite, que existe uma relação muito forte entre ansiedade e essa falta de pertencimento comunitário. Existe uma relação entre esse esvaziamento do sentido da nossa vida com a perda do sentido coletivo, de comunidade, de vida em comum, de partilha, do que nós chamamos de comunhão, de relacionamento no Senhor, não relacionamento simplesmente de tomar um café. Isso nos faz falta, tomar café com as pessoas, nos faz falta fazer um churrasco com muitas pessoas, mas o que eu quero destacar aqui é a falta da comunhão em Jesus, em que nós nos encontramos como irmãos na fé em Jesus, e nós lapidamos um ao outro, nós encorajamos um ao outro a permanecermos firmes no Senhor. Portanto, esse esvaziamento do sentido da vida, num contexto de esvaziamento do significado que o outro tem a mim, é um perigo tremendo que nós estamos vivendo. Um dos exemplos disso é o luto. O luto acentua muito essa relação, porque é a perda de alguém importante que gera em nós um esvaziamento existencial. E eu acredito que, assim como algumas pessoas têm experimentado o luto nesse tempo de pandemia, que parece que não é real, por conta do distanciamento social, a gente já não viria certas pessoas, e elas falecem nesse meio tempo, parece que vai passar a pandemia e nós vamos reencontrá-la. Nos nossos relacionamentos acontece algo parecido, parece que é um tempo, um vazio no nosso tempo, e que vai, no pós-pandemia, voltar como era antes, mas certamente não vai, se nós não cultivarmos esses relacionamentos. Então, uma das coisas que tem me preocupado como pastor, sobretudo na comunidade do Redentor, é que a gente tem construído junto com os irmãos, e a gente tem conversado sobre a importância de sermos igreja fora do templo, de entendermos que eu e você, crendo no Senhor Jesus, passamos a ter a habitação do Espírito Santo em nós, e nos movemos como igreja no Senhor no mundo. Isso é verdade, isso é correto. Nós somos igreja independentemente da reunião semanal no templo, isso é verdade. Mas me parece que ao reforçar demasiadamente isso, nós não só geramos a busca por um relacionamento pessoal com Deus, mas uma individualização desse relacionamento, e que passa a ser perigoso, porque o nosso relacionamento ele é pessoal, porque Deus fala comigo, mas ele não é individual à medida que eu preciso dos irmãos para viver a minha fé. Portanto, uma espiritualidade que não começa em mim e nos leva à vida em comunidade não é uma espiritualidade cristã. Ela é outra coisa que não uma espiritualidade cristã. A espiritualidade cristã, ela começa por algo profundo em mim, mas gera uma vida em comunidade, gera relacionamento, gera o desejo de pertencer um ao outro e de depender um do outro. Nós não somos autossuficientes, e ainda mais crendo no Senhor Jesus, a gente entende que é na relação com o outro que eu sou fortalecido, é quando eu me submeto ao Senhor e juntos estamos no Senhor, nessa comunhão existe algo especial de Deus. Eu quero de maneira introdutória reforçar o que a palavra do Senhor diz, que na comunhão existe algo derramado do Senhor de uma maneira especial. Eu quero dizer para os irmãos que certamente o fato de nós estarmos 1 ano e pouco sem culto presencial, nos falta algo.
A gente consegue viver como igreja nesse tempo? Consegue, mas nos falta algo. E se durante esse 1 ano e meio você diz, não me falta nada, está perfeito, eu estou adorando ver o culto embaixo do cobertor, sozinho, não me incomodo, quando acaba o culto eu desligo, não preciso nem sair rápido do templo, para não falar com ninguém, eu só desligo e está tudo certo. Eu quero dizer para você que a sua espiritualidade está doente, porque se você não está com esse sentimento, puxa, falta algo. A gente está se virando, até está bacana esse movimento online, a gente tem feito um movimento na cidade, servindo pessoas, mas falta algo. E se não falta algo para você, então alguma coisa na sua espiritualidade não está certa. E eu quero destacar isso para você. Salmo 133 fala que é na comunhão, é no relacionamento entre os irmãos que Deus derrama a vida para sempre. É na comunhão. É na reunião dos irmãos, Deus derrama a bênção da vida para sempre, é nessa unidade que isso acontece. Jesus fala que quando 2 concordarem sobre qualquer assunto na terra, Ele atenderá do céu. Seguindo esse texto de Mateus 18, ele vai dizer que onde tiver 2 ou 3 ali, Ele está no meio deles. Existe algo sobrenatural quando a igreja se reúne. Não é algo explicado, não é algo matemático, não é algo nem tão pouco lógico, mas é algo espiritualmente experimentado. Quando a igreja se reúne, existe um clamor e um atendimento do céu de uma maneira muito especial. Ou como Tiago vai dizer, a oração do justo é poderosa e eficaz. A oração individual, ela é eficiente? Claro que sim. Mas a oração em comunidade, ela é outra coisa, é mais profunda, ela é poderosa. Sem sombra de dúvidas, eu acredito que Deus está nos fortalecendo nas nossas casas, mas ainda falta algo. E eu quero ler uma palavra que Deus colocou no meu coração, que está em Filipenses capítulo 4. Se você quer abrir a sua Bíblia, você quer ligar a sua Bíblia, ou só acompanhar a leitura, faça isso. Filipenses capítulo 4, versos 1 a 9, olha o que a palavra do Senhor diz: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sinti, que é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores, movimento da igreja de cooperação no Evangelho. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se no Senhor, novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E aí ele termina esse trecho dizendo: tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Esse foi um texto, na verdade é um texto que eu carrego comigo. Deus já falou muitas vezes comigo, sobretudo nessa parte que fala sobre a paz, que excede todo entendimento. Eu já tive muitos encontros no secreto com Deus, onde Ele de fato derramou essa paz sobre a minha vida. Mas algo que Deus me chamou a atenção na leitura desse texto, dentro do seu contexto, é que Paulo fala para uma comunidade. Paulo não fala somente para um indivíduo.
A gente pega muitas das cartas, muitos dos textos bíblicos e coloca diretamente para nós, e de certa maneira isso está correto, a gente acaba sendo impactado na nossa vida individual com esse texto, mas esse texto está sendo anunciado para uma comunidade. O contexto que Paulo está dizendo tem irmãos reunidos. Existe uma comunidade vibrante e necessitada de uma direção de Deus. E quando nós olhamos para esse texto, já no início dele, ele fala de uma situação comunitária que ele está vivendo, e Paulo olha para aquela comunidade e diz: olha, vocês, comunidade, vocês são a minha alegria e a minha coroa. E lá no capítulo 1, Paulo fala: olha, quando eu lembro de vocês, eu oro com alegria, porque eu olho para vocês com afeto, com amor, e aqui mesmo ele diz: eu tenho saudade de vocês. Ele está falando da saudade da comunhão, ele está falando da saudade do estar com os irmãos, ele está falando da saudade da presença de Deus, que é única e especial quando os irmãos vivem em união. É desse momento que ele está falando, e ele fala: vocês, não o ministério, não as igrejas que ele plantou, não essas vitórias que aparentemente humanas são mais importantes, mas ele fala: vocês, por estarem firmes no Senhor, vocês são minha alegria e minha coroa. Paulo tem em mente aqui, quando ele fala em coroa, ele está falando dos jogos gregos, onde a vitória é honrada com uma coroa de louros, onde a expressão enigmática para mim do apóstolo Paulo é de alguém que lutou e sofreu na sua caminhada, mas a dor e o sofrimento, ela se une, ou ela se dissipa na alegria da chegada, na alegria da vitória. E a alegria da vitória para Paulo é essa comunidade firme no Senhor, é essa comunhão no Senhor. E eu quero falar para vocês algo que nunca tinha passado por mim antes, que existem algumas realidades contidas nesse texto que é manifestadas por Deus na comunhão dos irmãos. E a primeira delas é quando Paulo fala: alegrem-se sempre no Senhor. A alegria que vem do Senhor na manifestação da comunhão dos irmãos. Acho que vocês devem ter a mesma impressão do que eu, ou a mesma experiência do que eu. Eu tive muitos encontros pessoais com Deus e fui fortalecido pelo Senhor. Mas o que me manteve na igreja, o que me manteve na caminhada, até denominacional, luterana, foi a comunhão com os irmãos, foi os vínculos estabelecidos. E quem sabe nessa pandemia, porque a gente não abriu a igreja, você circulou em outras comunidades cristãs de Curitiba, e você foi visitar os seus cultos, e aí você sentou no banco, você olhou para o lado e você viu que o louvor era maravilhoso, que a palavra era ministrada, mas você simplesmente teve o sentimento: mas não é a minha igreja. Por quê? Não é porque não é o meu banco, não é porque não é os meus vitrais, não é porque não é o cheiro da minha comunidade, porque não são as minhas pessoas. Porque eu quero olhar para o lado e eu quero ver gente, que é a minha gente. Eu quero olhar para o lado e cantar com aquela pessoa que eu conheço da semana, que eu conheço da trajetória de lutas, no casamento, na faculdade, com enfermidades que passou e nós superamos juntos, e essa comunhão, ela se expande para a reunião de domingo, e nós, quando adoramos em comunidade, nós expressamos a vida do Senhor em nós e através de nós. Isso é algo profundamente espiritual, que só experimenta aqueles que se colocam na comunhão com os irmãos. Eu fui sustentado pela comunhão. Eu lembro certa vez na minha comunidade local, que uma liderança da minha igreja olhou para mim no pátio, não tinha pessoas, não tinha gente, eu não fui exposto publicamente, ela simplesmente olhou para mim de uma maneira muito espontânea, e ela disse: Bruno, você é muito importante para nós te amamos,
E ela olhou dizendo isso no meu olho, e isso me sustenta até hoje. Uma pessoa de uma liderança importante, não só por ser uma liderança importante, mas alguém que viu em mim um valor e expressou isso para mim. Eu sou importante para a comunhão, eu sou importante para o pertencimento da igreja. Isso para mim, tremendo significado, certamente tem um tremendo significado para você. Porque tirando a comunhão dos irmãos, a igreja é tudo igual, queridos, tudo igual. Tem louvor, tem palavra, tem banco, tem cadeira, tem gente. O que diferencia de uma igreja para outra é a comunhão que nós estabelecemos com as pessoas. São os vínculos que ganham significado na nossa vida. Aí passa uma crise aqui, passa uma crise lá, mas a gente permanece, porque o vínculo no Senhor com essas pessoas é muito mais profundo que as crises que nós passamos. É tão bom isso, né? Quando a gente passa também pelas nossas crises pessoais e nós somos sustentados pelos irmãos. Quem passou por isso sabe o significado disso. Eu lembro uma outra momento na minha caminhada, na minha igreja local, em que o pai de um grande amigo meu e da Lília, minha esposa, passou por um período longo de depressão, período de 10 anos de depressão. O pai dele era uma pessoa muito ativa, muito presente na comunidade. A comunidade tinha uma quadra que alugava, ele alugava essas quadras, e ele era muito ativo, brincava com todo mundo, e nesse período ele ficou acamado. E ele chegou num momento em que o meu amigo falou assim: não aguento mais, porque o meu pai, ele não consegue fazer as necessidades sozinhos, ele não consegue ler nada, ele não consegue falar direito de tão dopado que ele está. E eu lembro que eu nem estava em Porto Alegre, mas nós fizemos um meet, e nós oramos juntos, nós oramos e intercedemos por aquela situação, pelo pai dele, dizendo: Senhor, nós não sabemos como, nós não sabemos de que maneira, nós não temos força, nosso amigo não tem força mais, ele não sustenta essa situação, mas a gente quer rogar ao Senhor. E Deus deu graça, libertou o pai dele da depressão, retornou à comunhão, e aquele homem era novo, foi transformado, foi restaurado. Quando você passa por uma situação como essa, a reunião de domingo se torna outra. Estar tocando na mesma banda se torna outra. Nós não estamos tocando uma música, nós estamos adorando comunitariamente, por conta da nossa trajetória de vida em comum ao Senhor. Isso é vida em comunidade, e nós carecemos disso. Segundo aspecto que o texto deixa claro, que é a paz que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração, a nossa vontade, as nossas emoções e a nossa mente, a nossa sanidade. E é linda que a palavra guardar no grego é uma palavra que vem do ambiente militar, daquele que guarda, daquele que zela, daquele guarda que vigia dia e noite para que nada de mal aconteça. O Senhor, o Espírito Santo de Deus é um guarda que nos protege, que retém os dardos inflamados do inimigo, que tentam prejudicar a comunhão, que tentam prejudicar a nossa integridade, que tenta roubar as nossas emoções, que tenta tirar nosso senso de coletividade. Mas Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele zela por nós, e é exatamente o Deus zeloso que concede a paz, à medida que nós partilhamos uns com os outros. Como o próprio apóstolo Paulo diz lá para as igrejas que se encontram na Galácia: suportai os fardos uns dos outros e cumprireis a lei de Cristo. Quando eu tenho um fardo, e eu não faço como a cultura diz, você tem um fardo, você tem que ser o mestre de esconder esse fardo, não mostra para ninguém, seja forte, encare, busque alternativas, mas que ninguém saiba.
Não, a palavra de Deus diz: você tem um fardo, compartilhe esse fardo. Mas ninguém tem um fardo pesado demais que não pode também carregar o fardo do outro. E ninguém tem um fardo de menos que não pode compartilhar desse fardo com o outro. E assim a gente cumpre a lei de Cristo. Que lei? A lei do amor. A lei do amor. Que nós estamos conectados no Senhor Jesus. E é num contexto de desesperança, é num contexto de medo, que os discípulos estavam reunidos, trancafiados numa sala, por conta da morte de Jesus, em que Jesus ressurreto, ele aparece para essa comunhão, para essa comunidade reunida, e declara: paz esteja com vocês. O medo se dissipa, o Espírito é derramado, e a coragem de uma unidade, fruto do Espírito Santo, é vivenciada pela igreja em Atos dos Apóstolos. Terceiro movimento que eu vejo aqui é a sanidade que a comunhão nos oferece, quando ele diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, e ele vai falando sobre várias coisas que são amáveis, puras, de boa fama, se existe algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Se tem algo que Satanás tenta nos ferir, são os nossos pensamentos. Lembra do que eu falei no início? Muita conexão, menos interação social. Os nossos pensamentos, elas são o nosso pior inimigo. E é na área dos pensamentos que a comunhão com os irmãos, nós somos curados, nós somos fortalecidos, porque nós somos direcionados para aquilo que é bom, para aquilo que é certo, para aquilo que é puro, para aquilo que vem do Senhor, e não para as coisas que a gente vai pipocando, ora na televisão, ora no celular. Queridos, a verdade é que o tempo que nós estamos vivendo, na diminuição dos relacionamentos e ocupação demasiada nas redes sociais, existe um mal para as nossas emoções sem medida, nos tornando apáticos e indiferentes, podendo até fazer com que a gente esqueça o que é ser gente. Para a nossa sanidade, nós carecemos da comunhão. Carecemos da comunhão. E eu quero terminar com um texto que está no centro daquilo que nós lemos, de Filipenses 4, que é o verso 6. E a palavra do Senhor diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma. Ele só fala isso porque a ansiedade toma o nosso coração o tempo todo. Mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Se eu falei que Deus nos dá alegria, se eu falei que Deus nos dá paz, que Deus nos dá a sanidade na comunhão, qual é o caminho disso? Como é que a gente pode usufruir disso? E aqui a palavra do Senhor nos dá um caminho, e Ele diz para depositar diante do Senhor, na comunhão com os irmãos, todas as nossas preocupações. Charles Spurgeon, numa pregação 12 de janeiro de 1888, ele diz: transforme as suas preocupações em orações. Para cada preocupação, uma oração. Quando nós elevamos essas orações ao Senhor, em comunhão, algo poderoso acontece. Eu quero terminar com esse movimento da comunhão, onde a gente experimenta essa alegria, essa paz e essa sanidade, que é o que o apóstolo Paulo fala: apresentem tudo isso, as preocupações, com oração, súplica e ação de graça. A primeira palavra, oração, não é qualquer oração, mas essa mesma palavra é usada em Atos 16:13, ao se referir ao lugar aonde a comunidade de Filipos cultuava a Deus, o lugar da oração, o lugar de culto, o lugar da adoração, é o lugar da comunhão, queridos.
quando as nossas preocupações tomam o nosso coração, é no lugar da adoração que nós elevamos juntos a Deus aquilo que nos falta. Adorar a Deus, toda oração começa com adoração, reconhecendo quem Ele é, a sua grandeza, a sua bondade, e a gente vai se dando conta que muito maior é aquele que está conosco, do que as situações que estão na nossa vida. Mas ele fala também em súplica, do movimento da adoração vai para a súplica, que é um clamor urgente e específico, onde nós intercedemos uns pelos outros. E não é assim, quando nós intercedemos uns pelos outros, parece que Deus toma pela mão a preocupação e nos dá paz. Mas Bruno, a situação nem se resolveu, mas a gente é tomado de uma paz que excede todo entendimento, através da intercessão, da oração fervorosa da igreja. E o último passo desse caminho é a gratidão, a atitude de quem vive debaixo da soberania de Deus. Você o adorou, você clamou por situações específicas, e você tem a atitude da promessa já realizada na sua vida, porque Deus está trabalhando dia e noite para abençoar a sua vida, cuidando de você, zelando por você. Por isso você se move com esperança, em dias desesperançosos, porque o Deus soberano sobre céus e terra está sobre você. Eu quero terminar com 3 perguntas, para refletir e praticar. Esse esvaziamento de sentido tem sido verdade na sua vida? Esse sentimento de esvaziamento de sentido, de razão, tem sido real na sua vida? Você tem sentido falta dessa comunhão com os irmãos? Segundo, você consegue perceber a falta que nos faz essa comunhão? E terceiro, como você pode conviver com a pandemia de maneira saudável, sem negligenciar os protocolos, sem fingir que a pandemia não existe, mas ao mesmo tempo sem se distanciar da comunhão? Para mim esse é o segredo. Como a gente consegue cuidar da saúde pública, de nós, dos outros, mas não dar desculpa, por estarmos na pandemia, de não mais termos comunhão. Grande desafio nós temos diante de nós, mas que Deus preserve a comunhão que temos no Senhor Jesus. Amém. Amém.